Seja bem-vindo. Está começando o podcast Pelo Amor de Deus. Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Olá! Podcast Pelo Amor de Deus, eu sou Ed do Grêmio de Magnum. Deus é bom o tempo todo. O tempo todo Deus é bom. Você roubou minha frase. Fazer o que, né? Acontece. E hoje, Marlon, em mais um episódio da série Fruto do Espírito, vamos falar então sobre a bondade. Tá beleza, Edson! Você está escutando o podcast no site pelamordedeus.org.br, que vai ao ar sempre nas sextas-feiras, a cada 14 dias. Curta nossa fanpage em facebook.com/oficialpadd. Também siga no Twitter, através do @_PADD. Ou entre em contato conosco através do e-mail contato@pelamordedeus.org.br. Muito bem, Marlon. Então, como eu já comentei, vamos falar sobre a bondade. Mais um episódio da nossa amada série Fruto do Espírito, né? Então, Marlon, como sempre, vamos começar com a definição desse atributo que faz parte do fruto do Espírito, que a gente lê lá em Gálatas. O que é bondade, Marlon? Não tem como falar de bondade e não lembrar, né, da famosa frase que ficou ícone nesses últimos tempos, que o filme Deus Não Está Morto, né? Deus não está morto, inclusive, então, link no post. Como é? E agora tem o Deus Não Está Morto 2, né? Muito então, bom também, indico o link no post. Inclusive, eu queria dizer que Deus Não Está Morto 2, pra mim, é muito melhor que Deus Não Está Morto 1, né? Eu acho que eles amadureceram a forma de trabalhar, não foi algo tão apelativo Exato. como no primeiro, e eles conseguiram uma coisa que não fizeram no primeiro, que foi dar uma aprofundada nos personagens, né? Porque no primeiro, nossa, eles botaram os personagens lá só pra estereotipar, né? Tipo, mas não falavam nada do personagem, é só pra estar lá pra poder criar o estereótipo, né? E sim, foi muito. Acho que eles deram uma bela amadurecida nesse sentido e focaram realmente em uma história. E é o que mais me chocou no filme foi realmente a questão da perseguição religiosa e o que veremos com a crise moral que vivemos hoje. Mas enfim, né? O que significa bondade? Achei uma definição nas minhas pesquisas que eu achei muito interessante, que é dar mais a alguém do que ela merece. Então, Deus é bom não por dar o que pedimos a Ele e amém por isso. Pois imagina se tivéssemos só o que desejamos. Não, né? Ele dá muito mais do que imaginamos, do que pensamos. Então, Ele é bom justamente por nos dar mais do que imaginamos, né? Ele faz muito mais do que a gente poderia fazer por nós mesmos ou que nós poderíamos pedir por nós mesmos, né? Exatamente. E então a bondade, gostei muito da definição que tu trouxe, Marlon, de a gente dar algo pra alguém muito mais do que ela merece, né? Porque assim, se a gente for ver no dicionário, né, eu digitei no Google definição. Não, na verdade tem um código que tu coloca no Google. Inclusive, se você quiser aprender palavras-chave para precisar no Google, como procurar no Google, tem um vídeo muito bom, um tutorial. Link no post. Ali, ó, roubou meu link no post, roubei tua frase como... Olha ali, hein? Tem um tutorial, né? Como procurar no Google, muito legal, você vai aprender muito com esse tutorial, o link já está no post do vídeo. Mas tem a palavra-chave que é define, você bota define e a palavra, né? Eu sempre utilizo isso, né? O Google, ele responde pra ti o que quer. Daí eu botei define bondade. Aí o Google me diz o seguinte: qualidade de quem tem alma nobre e generosa e é naturalmente inclinada a fazer o bem, benevolência, benignidade, magnanimidade, né? Então, também é a ação que reflete a qualidade de bom, né? Da bondade. Então, uma pessoa bondosa é quem faz a bondade, né? Tem isso. Então, mais ou menos, é fazer o bem sem olhar a quem, segundo o ditado popular, né? Mais ou menos a gente fazer coisas boas, né? Sejam boas obras, sejam elogios, seja ajudar, tudo que estiver caracterizado com bom, né?
Isso, reforçando um pouco daquilo que a gente falou sobre Deus ser bom, Efésios 3:20 me veio à mente agora. Então, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Isso seria basicamente o que a gente tira como bondade, né? Eu tenho uma dificuldade com bondade, né? Às vezes eu acho que eu a tenho demais, mas talvez por não entender profundamente a sua ação, né? Mas eu acho que o nosso problema é que a gente confunde a bondade com o passar a mão na cabeça, né? A gente confunde, talvez, eu vejo que a bondade, ela em si, ela age em todas as ações, mas nesse aspecto que eu tenho dificuldade, que eu realço um pouco aqui, é que a gente acha às vezes bondade é a ausência de conflito, né? A bondade seria simplesmente passar a mão na cabeça, concordar com tudo, fazer. E algo que eu tenho refletido e tenho sentido sobre a bondade é que, cara, Jesus é bom, né? Mas em sua vida ele não, digamos, ele não foi o cara que passou a mão na cabeça, né? Sim. Totalmente, ele tinha um propósito, ele sabia o que ele teria que fazer e a bondade dele era justamente, ele era firme, ele exortava, ele condenava os hereges religiosos justamente porque ele tinha uma posição, ele sabia onde ele queria chegar. Não passava a mão, mas porque a bondade dele em si era que esse propósito, então, para nos salvar dos pecados e para que seus filhos e suas ovelhinhas não se sujeitassem a essas situações. Por isso, ele era firme, né? Ele queria que, então, as pessoas não sofressem com aquilo, não passassem por essa tribulação, né? Exato. Então, ser bom não é ausência de conflito em si, às vezes até criá-lo por saber que isso será bom para aquelas pessoas. Então vemos isso na amizade, por exemplo, né? Um amigo, aquele cara que diz só aquilo que eu quero ouvir, pra mim não é meu amigo. Mas amigo de verdade é aquele que me diz aonde eu errei ou naquilo que eu tenho que melhorar e me diz verdade sobre aquilo. Então a bondade, nesse aspecto, ela não é ausência de conflitos, né? Então a gente às vezes cria conflitos ou passa por situações e cria até mesmo essas situações que às vezes causam desconforto nas pessoas, mas justamente por queremos o bem delas e amá-las, nós fazemos esse conflito pensando que ele vai enxergar talvez essa bondade lá na frente, vai chegar esse amor, esse cuidado. Então, nesse aspecto, né? Mas é uma situação na qual eu tenho me identificado, né? Sim, é que eu entendo essa questão de não é passar a mão na cabeça, é porque eu entendo a bondade como algo transparente, né? Então a bondade, ela não pode ser falsa, né? Porque quando a gente passa a mão na cabeça, a gente tá sendo falso, porque a gente sabe que a gente deveria falar uma coisa, mas a gente diz outra, vamos dizer assim, né? Em certas ocasiões. Então a bondade, ela não pode ser falsa. A bondade, ela tem que ser sincera, ela tem que ser transparente. Então por isso que eu concordo contigo, Mauro, quando tu diz essa questão aí que ela não é uma ausência de conflito, né? Mas é uma questão, digamos assim, de tu gerar um conflito para crescimento, não para destruição, né? Exato. Percebe assim que, na verdade, a gente não acaba nem pensando em conflito, porque tu tá buscando a edificação, o amadurecimento, muito relacionado, citou Efésios 3 com Efésios 4, né? A unidade da igreja, né? Efésios 3 lá, Paulo no finalzinho ele ora pela igreja de Éfeso, e em Efésios 4 ele começa a descer o sarrafo nos caras, né? Começa a exortar eles dizendo, olha, vocês precisam viver em unidade, vocês precisam buscar o amor entre vocês precisam viver unidos e tudo mais. Então a busca de vocês pela unidade deve ser a edificação uns dos outros, preparar os santos, né, para a obra do ministério, né? Então preparar uns aos outros. A igreja, ela tem que se edificar a si mesma, né? Então, já que tu citou já Efésios, outro texto assim que eu vejo assim que fala sobre a questão da bondade, né, especificamente, tá lá em Efésios também, Efésios 5, capítulo 5, versículos 8 ao 10. Porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda a bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Muito semelhante, Marlon, ao que a gente vê em Gálatas, né? Do fruto do Espírito. Afinal, ele diz o fruto da luz, né? Agora nós estamos vivendo na luz. A luz é quem? É Deus, né? A luz no Senhor. Somos filhos da luz, somos filhos de Deus. E o fruto da luz, ele consiste no quê? Em toda bondade, justiça, verdade, que está relacionado também ao fruto do Espírito Santo, que tem o que? Aqueles atributos, como a gente já falou da paz, a gente já falou, né?
da paciência e tudo mais, que você pode ver, o link já está no post ali da série Fruto do Espírito, você consegue ver todos os episódios, né, ao clicar nesse link. Link no post! Olha Roubei aí, tudo! mas o link já estava no post, Marlon. Você não me engana. O que mais você vê? Talvez mais algum versículo que fale sobre bondade, Marlon? Não tem como a gente falar de bondade e não falar do bom samaritano, né? Ah, certo, a parábola do bom samaritano Jesus conta. Como eu disse, essa ausência de conflitos não é uma situação em que a gente talvez não, como você falou, não pensamos nessa ausência, mas sim numa edificação mútua. Mas isso realmente uma situação, porque eu creio que a bondade, ela abrange todas as situações do nosso dia, né? Ela abrange em todas as nossas ações. Eu vejo como ela aparece numa situação que ela parece muito o amor, porque ela tem que abranger todas as nossas ações. Todas as nossas ações que fazemos diárias, ela tende a pensar no que seria bom para o próximo, como foi a definição que eu dei no começo. É dar mais a alguém do que ela merece, né? Então, a gente sempre pensar nisso, sempre fazer mais do que ela realmente merece, mais do que ela precisaria naquele momento. A gente sempre dá mais do que a pessoa espera, né? A gente faz isso no ambiente de trabalho, a gente pensa em fazer isso em relacionamento, a gente faz isso em família. Quando a gente faz, isso realmente parece haver um retorno, né? Por justamente fazermos mais do que as pessoas esperam. Então chegamos então assim que crente cansado de ser bom é crente que abafou o Espírito Santo na sua vida. Um cara que eu tenho pegado pra ouvir alguns vídeos deles, algumas pregações, é o Thiago Brunet. Ele é meio famosinho no Facebook, me marcaram num vídeo dele esses dias, em que ele diz algo que é bem interessante. Imaginando que nós, numa situação de conflito também, mas numa situação em que parece que nós fomos injustiçados, parece que aquela pessoa nos magoou. Vamos dar um exemplo então. É como se fosse num relacionamento, talvez com um amigo, um relacionamento amoroso, ou talvez uma briga que eu tenho com meu pai, ou que eu tenho com meu irmão, né? E no meu interior e na minha justiça humana, eu entendo de que eu tenho razão daquilo. Eu tenho razão em me sentir bravo. Eu tenho razão em me sentir irritado. Eu tenho a razão em me sentir triste. Só que a bondade, como eu falo, que aparece com o amor, é de realmente que nós abrimos mão. A frase do Thiago Brunet isso é que é ser crente, é abrir mão dos seus direitos para que as pessoas possam ter uma vida melhor. Então, às vezes eu abro mão de estar bravo ou irritado, às vezes eu abro mão de dependentes situações porque eu estou pensando que seria o melhor para aquela pessoa, né? Então, isso é muito visto talvez com nossos pais, né? Muitos dos nossos pais, assim, que a gente consegue enxergar, é que talvez ele deixe de fazer algo para ele porque ele quer fazer isso para o filho. É um ato bondoso, assim, de um pai para com o filho, né? Então, todas essas situações a gente abre mão de muitos dos nossos direitos para que a gente faça o bem a outra pessoa. Falando de relacionamento amoroso, é o que a gente aprende, que eu faço tudo para ela, assim como eu espero que ela faça tudo para mim, para que nós dois busquemos a Deus e isso haja realmente uma ação de amor. Então eu abro mão dos meus direitos, assim como ela vai abrir mão dos direitos dela, e nisso a gente tem esse encontro de amor, bondade, de benignidade e assim por diante. Então isso é visto lá no Bom Samaritano, né? Porque algo que me marca ali em Lucas 10:33 que diz Jesus respondendo, né? O jovem rico diz: mas o samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e quando viu, teve piedade dele. Então são pessoas ou situações que aquela outra pessoa ela merecia julgamento. Ela merecia talvez ela merecia a nossa raiva, ela merecia nosso julgamento, merecia talvez não ter o perdão de alguém, mas a bondade faz com que nós abrimos mão desse direito, mão que a gente tem piedade das pessoas, da situação. A gente não sabe o que ela passou, a gente não sabe a história dela, a gente não sabe o que está acontecendo na vida dela, então a gente abre mão de tudo isso para ter a bondade e também a humildade, o amor, de pedir perdão e de se reconciliar com aquela pessoa. Muito bem, Marlon. E também só para citar, já que tu citou ali a questão do bom samaritano, né, que realmente é algo que tem muito relacionado com a bondade. Eu percebo que a bondade, que a gente já falou, tem muita relação com amor, né, amabilidade, que são outros dois atributos da série de Fruto do Espírito que vão aparecer aqui nessa série. Fique ligado, em breve você vai poder escutar episódios sobre esses atributos. O link... esse ainda não. Esse não tem link no post. Né? Pegadinha do malandro. Mas
Já que citou ali o bom samaritano, ou seja, citou Jesus, né? Outra parte que a gente vê Jesus comentando sobre isso é lá em Lucas 18, versículo 19, a gente tem aquela passagem do jovem rico, né? O jovem rico chega para Jesus e ele pede lá como é que ele pode herdar a vida eterna, né, e tudo mais. Só que tem uma questãozinha ali que ele chega e chama Jesus de bom mestre, né? Ele chega e diz, bom mestre, né? O que posso, tal. E Jesus, ele responde para ele o seguinte, por que você me chama de bom? Né? Jesus falando que Jesus é bom, e a gente vai comentar sobre isso depois. Mas aí ele diz, não há ninguém que seja bom a não ser somente Deus. Né? Citando Deus Pai, obviamente. E esse bom, não é esse bom ali que o jovem rico cita e tudo mais, que Jesus está falando, é o mesmo bom de bondade, de ser uma pessoa boa. Não é bom de, aquele lá é um mestre bom e tem um mestre ruim, sabe? Que, digamos, é como se fosse, aquele mestre lá, ele é um bom mestre no sentido que ele tem várias, digamos, experiências, tem conhecimento e tudo mais. Não, é bom no sentido de bondade mesmo, né? Tanto é que eu fui ver lá no grego, né? Para ver se era a mesma coisa, e é a mesma coisa sim. É o bom de bondade. Então, a questão é, Jesus ele diz que não há ninguém que seja bom a não ser somente Deus. E aqui a gente entra num paradoxo, não é bem um paradoxo, mas é uma verdade, né? Que a questão é, antes do versículo que eu comentei de Efésios, Paulo ele fala que o fruto da luz consiste na bondade. A gente está falando sobre os atributos do fruto do Espírito, que vem de quem? Do Espírito Santo, certo? Então, aí Jesus ele fala que não tem ninguém, a não ser Deus, que seja bom. E esse bom que eu entendo, essa bondade, que está tudo relacionado com Deus, é a bondade verdadeira, não uma bondade falsa, né? Porque tu pode pensar, mas as pessoas que não têm a Cristo, não têm relacionamento com Deus, também são boas. Existem pessoas boas no mundo. Sim, existem pessoas boas no mundo. Eu não vou negar isso. Só que a gente está falando de uma bondade que vem de Deus. É uma bondade diferente, assim como o amor que vem de Deus, ele é um amor diferente. Não é o amor que existe no mundo, o amor que muitas vezes é por interesse, né? É um amor visando segundas intenções, uma bondade visando segundas intenções, é uma bondade falsa, né? Entendeu? Agora, a questão quando a gente fala de amor verdadeiro, pelo menos eu tenho essa convicção, a gente só tá falando quando a gente estiver colocando Deus no meio, porque Deus é amor. Se Deus é amor, Deus não se mistura com as trevas, porque a luz não se mistura com as trevas, e as trevas não se misturam com a luz e tudo mais, então eu não posso dizer que o amor existe fora de Deus, porque Deus é amor. Se Deus é amor, quando não tem Deus, não tem amor, né? Exato. Daí tá, mas então o que a gente vê no mundo? Ali que tá o paradoxo, entendeu? Eu não sei explicar, mas pra mim, o amor que eu sentia antes de conhecer Cristo, antes de ter um relacionamento com Cristo, a bondade que eu tinha antes de ter um relacionamento com Cristo, antes de conhecer Cristo, eu entendo que não era essa bondade que vem de Deus, esse amor que vem de Deus. Mas eu não era uma pessoa muito ruim, né? Eu tinha maldade, né? Obviamente. Ainda tenho hoje maldade no meu coração, na cara, mas... Entendeu, Marlon? É complicado, eu não sei me expressar nisso. Talvez um dia eu entenda melhor isso e aí eu volte a explicar sobre essa situação. Mas eu entendo dessa forma, a bondade ela vem de Deus, o que nos reforça a questão que a Bíblia, não só apenas no texto de Gálatas, mas em diversos textos está nos falando, olha, isso vem de Deus, faz parte do fruto do Espírito Santo. Nós só teremos isso desenvolvido em nossa vida no momento que a gente estivermos apegados a Deus. Nós estivermos arraigados, né, alicerçados em Cristo, né, no amor, né, de Deus, né. Que é o que diz também lá em Efésios 3, lá que você citou, né, o finalzinho de Efésios 3 fala isso. Sejam alicerçados e arraigados no amor de Cristo, algo do gênero, alguma coisa assim, né. Eu gosto muito de ficar analisando o comportamento humano em si. Eu acho que é um assunto, é algo que eu sou apaixonado de ficar analisando. O comportamento em si da sociedade, através de estudos e tudo mais. E algo que eu sempre também já me questionei, a questão do amor e da bondade com o mundo. Eu creio que, assim como Deus respinga os dons nas pessoas, em que ela não está limitada ao povo, digamos, aos gentios e aos judeus, digamos, somente aos convertidos, eu acredito que ele também usa as pessoas com a sua bondade para ser glorificado também. Uhum. Mas tu vê, Marlon, agora eu tava pensando, que tu tava falando isso aí, que a questão é assim, não,
quando eu disse ali da questão da bondade, né, que tem o relacionamento com Deus, eu não tô dizendo que sim também que... Porque a gente tem que pensar o seguinte, ó, pensa comigo, ó. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, de Cristo e do Espírito Santo, porque é a nossa imagem e semelhança, certo? Bom, a imagem e semelhança de Deus, certo? Ou seja, nós temos atributos comunicáveis de Deus, como a questão emocional, a questão racional, a questão espiritual, relacional e tudo mais, certo? Certo. Obviamente, na questão emocional, se Deus é amor, nós recebemos um pouco desse amor. Por isso que eu entendo assim que a pessoa que não tem a Cristo, ela pode amar também. Só que quando a gente coloca assim o amor de Deus mesmo, a gente está falando de uma pessoa que está se relacionando com Deus, né? E a bondade, só Deus é bom. Só Deus pode ser chamado de 100% bom. Uma pessoa normal, sem Cristo, não pode ser chamada de 100% bom. Uma pessoa com Cristo quase pode ser chamada, né, que tem essa bondade. Mas ela vai poder ser dita que é 100% boa quando ela tem um relacionamento íntimo com Deus. Agora, no momento que ela, naqueles 20 segundos que ela deixou Deus de lado e passou a agir pela própria vontade, ela não está sendo 100% boa, entendeu? Porque ela vai sempre pesar. Bom, será que aqui nesse momento que eu vou ser bom ou não? Bom, vamos ver. Se eu for bom, eu posso perder isso, posso perder aquilo. É aí que eu vejo, entendeu? Onde entra a benignidade. Porque a benignidade, ela fala muito sobre a empatia. Sim. Que é também um fruto do Espírito que vai fazer com que a gente tenha essa sensibilidade com o outro, esse amor ao próximo. Por isso que eu vejo que muitos dos frutos, se não todos, resumem ali o amor. Que eu creio que tenha que ser o último episódio dessa série. Pra gente Mas falar vai ser o último. Se você está esperando o amor, espere que ainda há mais. Há benignidade, amabilidade, vários. Então, domínio próprio, nossa, esse também vai dar o que falar. Mas a benignidade, então eu vejo que as pessoas do mundo não teriam essa empatia, esse amor ao próximo que Cristo nos ensinou, essa regra de outro, de fazer bem às pessoas sem esperar que aquilo seja retribuído, né? Então acho que entra essa diferença, porque talvez a pessoa vai fazer essa bondade, mas essa falta de empatia, né? Esse vazio enorme, essas relações líquidas que eu gosto de falar também. Então a gente entra numa sociedade em que não há empatia. Por mais que encontremos pessoas boas que busquem ter isso, se a gente for falar de casos em que a nossa moral vai ser testada e essa empatia vai ser jogada à prova, é muito bem provável que essas pessoas ditas de bem, elas vão ser as primeiras a virar as costas. Nós também ditos como as pessoas de bem, por serem seguidos a Cristo, também temos uma tendência enorme a virarmos as costas para essas pessoas onde a nossa moral é botada à prova, ou a moral daquela pessoa já foi totalmente destruída, né? A gente tem como humanos, a nossa repressão, né? Nós acabamos nos afastando dessas pessoas, assim como foi a história do bom samaritano, né? Mas ali então Cristo nos mostra que nós somos aqueles que temos que dar ouvido a essas pessoas, somos nós que devemos nos aproximar delas. E então, não que seja regra, não que todo cristão consiga seguir ou segue a isso, mas devia, né? Devia ter essa empatia, devia ser o primeiro a levantar e dar a mão a essas pessoas que têm ali a sua moral degradada, a sociedade já a condenou de alguma forma. Então é nosso papel de ir lá dar o braço, de levar para casa, de cuidar. Por mais que é uma tarefa difícil, né? A gente deva praticá-la, a gente deva buscar ter essa, digamos, habilidade que o fruto nos dá através do Espírito Santo. Muito bem, Marlon. Então, como a gente sempre, nessa série, a gente traça um paralelo com Cristo, então é importante a gente comentar como que a bondade era presente na vida de Cristo, né? Até porque Deus é bom, né, Marlon? E a gente leu mesmo que Cristo diz que se tem alguém que é bom mesmo, que ele coloca a mão no fogo, é Deus Pai, né? E obviamente Cristo também ele era muito bondoso. O que tu me diz sobre isso? Ele morreu na cruz. Mas não só isso, né, Marlon? Ali Sim. a gente vê, claro, obviamente, aí é demais, né? A gente não tá sendo justo, né? Mas quer ver, Marlon, como que a Bíblia fala da bondade de Jesus?
Se a gente abrir lá em Atos, capítulo 10, versículo 38, a gente vai ver que Jesus andou por toda a parte fazendo bem, né? Então a gente pega, por exemplo, 37, vou ler pra galera aí que está sem Bíblia. Sabem o que aconteceu em toda a Judéia, começando na Galileia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda parte fazendo o quê? O bem, e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele, né? Então isso não significa, né, Marlon, que nem tu falou no início, a definição, não significa que Jesus ele era um cara legal, ele era um cara gentil, ele era um cara amoroso, Jesus era um cara boa pinta, né? Era um cara ali que todo mundo gostava dele. Não é isso, né? Não é só isso, né? Porque essas coisas ele realmente era, mas o que significa dessa questão que ele fazia o bem, né? Ele era um cara bondoso, é que ele era comprometido em fazer o que era certo, né? Fazer a coisa certa, porque Deus estava com ele e ele estava com Deus o tempo todo. E o tempo todo estavam juntos, sempre relacionando-se. Então, se Deus ele é bom, então a bondade é fazer a vontade do Pai. Não concorda? Concordo. E a bondade, ela tem relação, se é fazer a vontade do Pai, ela tem relação com fazer o que é certo, não ficar pegando atalhos ou coisas assim, né? A gente olha assim, Jesus ele foi tentado, só que ele seguiu a vontade do Pai, né? Ele instrui a gente da mesma forma se a gente for analisar, né? A gente olha pra quando Jesus fala, né, sobre a questão da árvore, né? Ele diz que nenhuma árvore boa dá fruto ruim e nenhuma árvore ruim dá fruto bom. Né? Então toda a árvore vai ser reconhecida pelos frutos que ela vai dar, né? Então assim, se a gente tiver uma árvore boa, ela vai dar um fruto bom. Ou seja, se estiver no coração da pessoa Deus, né? Então ela vai fazer o quê? O bem, porque Deus é bom, né? O homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração, e o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração, porque a sua boca fala do que o seu coração está cheio. É o que diz o versículo 45 de Lucas 6. Né? Então, assim, Marlon, os nossos atos eles vão demonstrar o que nós somos. E se nós somos semelhantes a Cristo, temos Cristo em nosso coração, buscamos essa semelhança, obviamente que o fruto do Espírito Santo vai ser trabalhado em nossa vida, vai ser desenvolvido, né? Essa bondade vai ser aparente. Não concorda? Concordo, sim. Eu gosto de enxergar. Quando eu pesquiso sobre esses assuntos, principalmente sobre o fruto do Espírito, eu tenho buscado não buscar relações e passagens diretas sobre a bondade, mas eu busco as ações em que seriam bondosas nesse sentido, né? Como eu disse no começo, essa questão de conflitos, né? Eu vejo muito a bondade ela sendo verdadeira quando Jesus sabia o seu propósito, né? Eu não vou ser bom contigo simplesmente porque eu quero que você faça a minha vontade. Eu acho que isso é hipocrisia, isso talvez religiosidade. Em dizer, Eduardo, você deve agir assim, porque isso é errado. Mas qual é? Acho que aí a gente entra naquelas meio cenas de Deus não está morto, em que a gente tenta provar a existência ou não de Deus. Mas da onde as pessoas tiram isso é certo, isso é errado? Através de qual código moral ou ético eles tiram tudo isso? O que é certo, o que é errado, né? Então quando a gente tem Deus, a gente entende quem Jesus era e o que ele é na nossa vida e o que ele foi feito, é onde eu vejo a bondade, porque ele, em toda a sua vida, em um contexto geral, a gente consegue enxergar ele sendo bom. No quê? Nesse sentido que ele sabia o propósito, ele sabia que a vontade de Deus teria que ser feita, ele sabia que fazendo tudo aquilo, exortando, cuidando, sendo duro e firme na hora que deveria ser, e também fazendo bem em seus diversos milagres em que ele seria glorificado por aquilo, faz parte do que seria uma pessoa boa. Jesus Cristo ele tinha isso. Jesus Cristo ele sabia por que ele veio, ele sabia para onde ele vinha, onde ele brigou com Pedro, que não, é preciso que eu passe por isso, é preciso que eu viva isso, porque ele sabia o propósito. Ele sabia então por que ele ser bom, entendeu? Então não adianta, agora vendo até um pensamento rápido daquilo que a gente estava conversando antes, de que, porque como as pessoas lá do mundo elas são boas, até pela característica comunicável de Deus, é pensando de que essa situação de que, cara, como é que eu posso exemplificar, ilustrar um pouco isso que tava viajando agora, comecei a filosofar de tudo, mas que essa moral em que eles tentam aplicar a sua bondade parece não ter fundamento nenhum. A gente vai lá para Colossenses, parece ser uma filosofia, um ensinamento humano, mas nós como cristãos, sabendo quem Jesus era e para o que nós estamos aqui, o nosso id, o nosso morrer diariamente,
E o nosso ser semelhante a Cristo é aonde torna a bondade uma forma de propósito, né? Eu não sou bom simplesmente para dizer eu sou bom. É uma coisa que eu ouço muito. Eu não falo que eu sou humilde, eu não falo que eu sou sábio. As pessoas dizem. Eu acho que a bondade entra nesse aspecto também. Eu não digo para as pessoas, eu falo eu sou bom. Isso é egocêntrico, né? Mas as pessoas têm que me dizer e ver a bondade em mim, não por isso, não por ela passar a mão na cabeça, mas justamente porque elas veem na minha atitude de que eu quero o melhor para elas. Eu quero o amor ao próximo, o melhor. Isso é a característica e o ensinamento de um contexto macro e geral que a gente consegue enxergar de Jesus, né? Então eu consigo ver um comportamento como geral num propósito. Ele era direcionado a esse propósito e essa bondade tinha, digamos, um objetivo, né? Então nossa bondade também ser semelhante nisso, né? Nossa bondade tem que ser, então, na edificação, não essa questão de conflito, mas, né, gerar uma edificação nas pessoas, né? E com isso, com o afinco desse propósito, que é pregar o evangelho, é fazer o ID, é edificar, é exortar pessoas e trazer essa edificação no aspecto de bondade. Mas isso eu creio que é possível, principalmente quando a gente entende os frutos em geral, quando a pessoa entende, né, o seu propósito. Ela entende o porquê tá aqui, ela entende quem Jesus era na vida dela, ela entende a vida dela, né? Ela entende o que não é sobre ela, e sim sobre quem Jesus é. Então, no contexto geral, e onde eu vejo a postura de Jesus é nisso. É a questão do propósito. Uma coisa que a gente sempre conversa aqui entre nós, pessoalmente, é entender o porquê. Exatamente. Entender o porquê de que eu sigo a Cristo, entender o porquê eu faço isso, e com esse porquê de eu entender esse propósito, fazer as pessoas que estão ao redor enxergar esse porquê também. Então a minha bondade não é fundamentada no que eu acho certo ou errado. A bondade de Cristo também não era esse simplesmente eu vou fazer isso para que eles se sintam mais confortáveis. Não, é porque eles têm que me seguir, eles têm que entender que eu amo e que eu estou fazendo isso por eles, e que se eles me seguirem, eles vão chegar aonde eu estou indo, né? Eles vão para a eternidade morar comigo, estar comigo. Essa é a promessa divina dele conosco. Então eu consigo enxergar nisso, né? A bondade de Cristo com o propósito. Exatamente, é fazer a vontade de Deus, né? Porque Deus, ele estava com Cristo, né? Onde quer que eles estivessem, estavam juntos. E mais que isso, né, Marlon? A bondade, às vezes a gente quer ser bom com quem é bom com a gente. Também. Né? A bondade, ela vai estar relacionada com qualquer pessoa, inclusive os nossos inimigos, né? Lá, Romanos 12, o clássico, né? Texto, capítulo de Romanos 12, que diz que a gente não tem que se amoldar, só nesse mundo e tudo mais. Lá pra frente, Paulo, ele vai falar sobre como a gente tem que lidar com os nossos inimigos, né? A gente tem que orar por aqueles que nos perseguem e tudo mais. E lá no versículo 21, ele vai dizer que nós temos que vencer o mal com o bem, né? Se alguém tiver sede, dele de beber, toda aquela coisa e tudo mais, né? Porque se a gente ajudar aquele que está nos perseguindo, né, não revidar, assim como Cristo diz, dar a outra face, a gente está vencendo o mal com o bem. Então nós temos que ser bons, né, essa bondade, ela não tem que ter relação só com quem é bom com a gente, porque é muito fácil a gente amar quem nos ama, né, mas a gente tem que amar a todos. Mas Marlon, como é que a gente desenvolve, né, como é que a gente aprimora também esse atributo do fruto do Espírito em nossas vidas, a bondade, né? Como é que a gente trabalha ele em nossa vida? Vamos lá de novo, acho que o que a gente falou em todos os outros episódios. Não, nós vamos falar de novo, porque vai que a pessoa só está escutando isso aqui, né? Então, cara... E até pra dizer que, olha, estamos, né? A resposta continua... É mesmo. É pedir direção pra Deus em oração, né? Mesmo papo, mesmo assunto, é que ela acho que pra mim já virou clichê de crente quando a gente fala isso, né? Quer sabedoria? Imagina o pessoal mais velho falando isso pra mim sempre. Você quer sabedoria? Então Deus, pede a Deus que Deus vai te dar a oportunidade de ser sábio. Você quer paciência? Ele vai te dar a oportunidade de ser paciente. Quer ser amoroso? Ele vai te dar a oportunidade de ser amoroso. Cara, pode ser o mais clichê do possível, mas acho que os clichês cristãos que a gente tem no nosso meio são os mais verdadeiros que a gente tem também. Porque eles têm muita verdade ali dentro. Porque é isso. Então, é pedir oração, pedir direcionamento de Deus, que Ele não vai nos dar a oportunidade de sermos bondosos. E, cara, olha, não é fácil mesmo, né? Não é. Né? Eu fico imaginando Jesus com aqueles skills de RPG 10 e tudo. Né? E o nosso ali tudo desregulado e a gente tentando regular de algumas formas. Eu tenho essa
Eu sinto que às vezes talvez ser bonzinho, mas às vezes eu sou esse do que passa a mão na cabeça, não ser o bondoso firme. Sou aquele que talvez eu evite conflitos. Eu vejo que talvez exortar aquela pessoa naquele momento vai dar uma dor de cabeça, uma confusão, e talvez eu não tenha esse amor, eu não tenho esse cuidado, eu não quero cuidar para que ela melhore. Às vezes eu simplesmente falo, tá tudo bem, tá tudo certo, e acabou o assunto ali. E, cara, acho que é muito ruim isso, é bem difícil essa situação, em que eu tenho buscado equilibrar aí, talvez eu não consigo chegar no 10, mas se eu tenho uma no 7 ali, eu tô pegando do 5 tentando dar uma equilibrada, porque estamos chegando lá, no céu a gente se resolve, mas vamos tentar equilibrar as coisas aí. É que assim, se não me engano, são 9 atributos do fruto do Espírito. Então vamos dizer assim, Jesus ele tem os 10, né? 10 em cada um, em cada um dos atributos. E nós, quando a gente nasce, a gente ganha 8 pontos para distribuir. Ou seja, a gente não consegue colocar nem num só 9, né? Sabe, ganha 8 pontos, distribui aí, que nem quando começa um RPG novo, né? E aí a gente fica naquele, né? A gente tem outro a gente tem 2, tem vários, a gente tem 0. E aí quando a gente recebe, né, o Espírito Santo em nossa vida, Cristo, né, em nossa vida e tudo mais, começa o relacionamento com Deus, então aí a gente ganha mais pontos. Tem mais aqui vários pontos para te distribuir. E quanto mais a gente anda nessa caminhada com Deus, a gente vai ganhando mais pontos, né? Gostei do teu paralelo RPGístico, né? Gostei, legal, dá até pra nós criar um jogo aí, um RPG ou Fruto do Espírito, né? Mas é que eu lembro de uma ilustração de que uma amiga minha falou, eu quero pegar no pescoço quem botou a imagem de que cristão nunca erra. Não, a nossa diferença é que nós nos arrependemos, mas nós erramos e muito. Se a gente pegar e... pensa aí, você que tá querendo convencer não, quer conversar com seu amigo e mostrar, não use isso como desculpa pro pecado também, vamos lá, colocando parênteses. Mas, que se a gente colocasse ali na folhinha esses RPG e mostrasse, cara, eu tenho 8 pontinhos, isso também não é regra, a gente tá divagando aqui, filosofando também. Um exemplo assim pra brincadeira. É um exemplo pra brincadeira. Mas ali mostraria de uma forma tipo, olha como eu não consigo ter tudo, né? Se eu tenho isso daqui, eu também sou falho nisso, mas eu tô tentando melhorar. Então nós cristãos temos essa diferença, nós estamos buscando ser santos, buscando ser melhores, buscando ser mais parecidos com Deus. Então essa busca é constante até a vida, depois que nós nos vemos na eternidade, aí as coisas mudam. Mas enquanto estivermos aqui na Terra, temos que passar por tudo isso ainda e buscar esse equilíbrio, termos esses atributos, né? Então é difícil, mas não é possível, né? Exatamente. Então acho que mais uma vez a resposta é buscar a intimidade com Deus, né? Buscar um relacionamento santo com Cristo, buscar sempre mais e mais estar próximo de Deus através da leitura da palavra, principalmente, né? Através do relacionamento com as pessoas. E eu vou te dizer, realmente, a bondade pra mim, assim, ela não é algo assim tão complicado, né? Porque de certa forma a empatia acaba me atingindo, né? E eu acho que a bondade tem bastante relação com a empatia, assim, né? Porque é se colocar no lugar do outro e ver, esse cara... Nem sempre, claro, né? Porque, digamos, se o cara não merece, às vezes tu vai ser empático e tu vai dizer, ele não merece, então não vou ser bom, né? Mas a questão é a gente ser bom sempre, né? Né? Fazer o bem sem olhar a quem, né? Exatamente. Então acho que essa que é a frase, assim, que a gente tem que refletir. Ou melhor, não temos que refletir nessa frase, porque essa frase não tá na Bíblia, né? Nós temos que refletir no que a gente vê Jesus falando, né? Não tem ninguém que seja bom a não ser Deus, ou seja, temos que buscar a Deus e devemos vencer o mal com o bem, que nem Paulo fala em Romanos, né? Sempre buscando o bem, nunca querer jogar o mal contra, né? Assim, fulano fez tal coisa, então eu também vou ser que nem ele, eu vou fazer maldade e tal, né? Não é assim. Então, assim, analisando com a Bíblia isso, então temos em 2 Tessalonicenses 1, do 11 ao 12, que diz: por isso também rogamos sempre por vós, para que o vosso Deus vos faça dignos da sua vocação e cumpra todo o desejo da sua bondade e a obra da fé com poder, para que o nome do nosso Senhor Jesus Cristo seja em vós glorificado, e vós nele, segundo a graça de nosso
nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Muito bem, Marlon, é isso aí, cara. E eu vejo assim que busque desenvolver o fruto do Espírito em sua vida, né? Porque vale a pena, assim. Eu mesmo já passei por isso, Marlon, essa questão de bondade e tu querer revidar com o mal, sabe? Tipo assim, tu vê tal pessoa fazendo tal coisa, assim, que tu não acha legal, e dizer, então se ela tá fazendo isso, eu também vou fazer muitas coisas. Mas daí, né, levanta, né, aquela exclamação dizendo, não, peraí, por que tu vai fazer a mesma coisa? Tu vai ser que nem ele, né? Se tu tá, digamos, achando que não tá certo, aí tu vai fazer a mesma coisa, por quê, né? Tipo, não tem que ser assim também, né? Então, temos que tomar cuidado diariamente, né? Porque o nosso coração é sempre enganoso, vai querer sempre nos levar para longe de Deus. Então, Marlon, considerações finais aqui nesse episódio da série Fruto do Espírito. Falamos sobre a bondade. O que você me diz aí para finalmente considerar, então? Eu encerro então com Provérbios 12:2. O homem de bem alcançará o favor do Senhor, mas o homem de intenções perversas ele condenará. Então eu acredito que, como eu disse, essa questão talvez de ser bonzinho, eu tento achar equilíbrio, né? Mas eu acredito que ter a bondade, ser bom com as pessoas não é um erro, né? Eu acho que tem uma tirinha que a gente brinca, que eu sempre brinquei com amigos meus, em que era dois cachorros conversando. Ele fala, você não cansa de ser legal com as pessoas? As pessoas vão se aproveitar. Era 2 cachorros, porque gato não é legal com as pessoas. Você não cansa de ser legal com as pessoas, elas vão se aproveitar desse teu jeito. Daí ele vira e diz pro outro, mas isso é problema delas e não meu, né? Então o outro fica com o olhão arregalado assim, tipo, é verdade. Então eu vejo um mundo em que vivemos totalmente corrompido, em que talvez um ato de bondade, às vezes ele é tido como talvez ingenuidade. Mas eu creio que isso desarma muitas pessoas. Conversando com o Jairo uma vez, eu e o Duda saindo, ele disse, cara, a gente desarma os nossos inimigos com a nossa bondade. A gente desarma com o nosso amor. Se ele vem com arma e eu dou um abraço, é totalmente diferente. Se o mundo todo já condenou aquela pessoa e você diz, eu te amo, a gente desarma qualquer pessoa. Então ser bom nunca será algo ruim. E que nossa sociedade está tão corrompido em que se um ato de amor ou você ter uma reciprocidade com uma pessoa ou você se importar com alguém é tido como talvez uma pessoa ingênua, é tido como uma pessoa que talvez não tenha passado por coisas ruins na vida e quando vê ao contrário, aquela pessoa ela passou por tantas outras coisas que ela tem essa empatia de entender que o próximo está passando por uma situação difícil e eu quero ajudá-lo. Então acho que nosso papel como cristãos é buscar esse favor do Senhor, como o versículo diz, e sermos bons, mesmo que a sociedade diga que nós temos que ser totalmente o inverso, que nós devemos ignorar, que nós devemos ser frios, que nós devemos não nos importar, sermos individualistas, passar por cima das pessoas no trabalho, enquanto Deus fala que a gente tem que ir totalmente o inverso disso tudo e não condenar, amar, se importar com as pessoas ao nosso redor e realmente dar o braço para as pessoas, dar ali a mão para quando elas nos pedirem e precisar de ajuda. Então é assim que eu encerro. Então ser bom nunca será algo ruim, mesmo que a sociedade diga totalmente o contrário. É isso aí, mano. Muito bem, muito obrigado aí pela sua participação. E eu também concluo que devemos desenvolver todos os atributos do fruto do Espírito, né? Devemos sempre nos aproximar, indiferente qual seja. E principalmente se a gente quiser ser pessoas melhores, se quisermos ter bondade, precisamos parar de ficar olhando para as outras pessoas, precisamos olhar para nós mesmos, né? Às vezes a gente quer se comparar com o fulaninho, o ciclaninho, mas a verdadeira comparação que a gente tem que fazer é com Cristo. E Cristo era bom, né? Cristo a gente vê que é um exemplo de bondade. Então se a gente quiser ser bom, temos que começar a olhar para Cristo, começar a olhar para nós e ver se já crescemos o suficiente à medida da estatura de Cristo, como vimos no episódio anterior, inclusive, link no post. Hoje vai ter muitos links no post. Eu perdi o time dessa. Né? Viu como é que é? Então busque cultivar o fruto do Espírito em sua vida para que ele cresça, né? Lembre-se, nenhuma árvore boa dá fruto ruim e nenhuma árvore ruim dá fruto bom. São as palavras de Cristo. Então, se você quiser dar fruto bom, né, você tem que se aproximar de Deus. Então, eu encerro por aqui, Marlon. Então, pra quem fica pra área de feedback, até daqui a pouquinho. Pra quem não fica, então, até o próximo episódio. Até mais! Atenção!
Você está entrando na área de feedbacks. Fique ligado. Estamos na área de feedbacks do PADD. Fantástico! Minha gente. Dandeco. Diga. Vamos lembrar o nosso feed, como sempre, aqui na área dos feedbacks. Qual é? É o pelamordedeus.org.br/feed/podcast. E você pode assinar no iTunes e nos avaliar acessando pelamordedeus.org.br/iTunes. Dandeco, vamos aos feedbacks então do episódio anterior, o episódio 108. Nós falamos sobre a unidade do corpo de Cristo. Quem foi o primeiro? O primeiro, adivinha, foi ele, o Abner Lobo. Abner Lobo, dos Piacast, sempre presente. O que ele disse? O Abner Lobo falou o seguinte: unir-me-ei aos senhores para a audição deste podcast. Olha ali, hein? Quero ver se ele escutou mesmo esse podcast, né? Porque ele precisa dar mais comentários, né? Vamos ver se depois ele deu mais algum comentário. Dandé, quem foi o segundo? Ele deu mais um, né? Convidando o Lourival Gonçalves para unir-se também. Olha só, o Lourival Gonçalves está sumido, né? Será que nesse episódio aqui ele apareceu, Dandeco? Olha, vamos ver se ele está no próximo. Quem é o próximo, então? Adivinha, é o Lourival Gonçalves. Trítico! Agora sim, uma pessoa subjetivamente qualificada, né, Dan? O Lourival Gonçalves é uma pessoa perene, é uma pessoa imortal. Uma pessoa lubnéutica, né? Uma sumidade, né? Uma sumidade frugal, vamos dizer assim, né? Mas o que o Lourival disse aí? Uma vez aprendi que a igreja não é um saco de batata. Podem estar até juntas, mas não estão unidas. Ela está mais para um purê de batata. Querer viver uma vida relacional com Deus e não ter como outro é algo impossível. Uma vez tendo uma aliança com Deus, estabelecemos também com o próximo. A igreja não é um simples ajuntamento de pessoas que pensam de maneira individualizada. Como diria o C.S. Lewis, humilde não é pensar menos de si mesmo, é pensar menos em si mesmo. Se Cristo nos serviu tão perfeitamente, como eu não poderia servir o outro da mesma forma? Apesar dos inúmeros conflitos existentes em uma comunidade, devemos diariamente viver de maneira que comungue com as Sagradas Escrituras, mesmo que existam certas discordâncias em nosso meio. Vejamos que o apóstolo Paulo nos fala: rogo a Evódia e rogo a Síndique que sintam o mesmo no Senhor. Paulo sabia muito bem a importância de Evódia e Síndique na comunidade, porém, elas foram aconselhadas a sentirem o mesmo no Senhor. Algo que perdemos em muitas das nossas igrejas foram as admoestações. A questão de admoestar alguém não lhe torna superior a ela, mas sim existe demonstração de fraternidade. O termo comunidade, do francês compagnon, que literalmente designa aquele com quem se reparte o pão, ainda é usado para denominar uma forma de associação muito íntima, num grupo altamente integrado, em que os membros encontram-se ligados uns aos outros por laços profundos de amor. Isso é o que a diferencia da sociedade, onde os indivíduos se aglutinam de forma impessoal, levando-os a privilegiarem suas vontades individuais. Zygmunt Bauman diz que pertencer a uma comunidade significa renegar a parte de nossa individualidade em nome de satisfazer nossas necessidades de intimidade. Gostaria de deixar 2 dicas. Lá vai a primeira. Revista Comuna número 33, páginas 6 e 7, artigo Membros do Corpo ou do Clube. E a segunda, livro Jesus Copy, de Douglas Gonçalves, Mundo Cristão. Estou lendo. Olha ali, hein? Enfim, desculpa ao sumiço. Estava em um período de jejum e oração. Objetivo, vencer o lobo nos comentários. O Abner Lobo, que se cuide. Parabéns pelo podcast. Pois é, quero ver agora, hein, se no próximo episódio, ou melhor nesse, né, que vocês estão escutando, quem foi o primeiro, Lourival ou Abner Lobo. Quero ver se vai dar certo, né, Dandeco? Agora a peleia voltou.
Mas perceba que depois que você chegou ao fenecimento desse comentário de Lorival Gonçalves, que não foi nada parco, né? A gente percebe que muitas coisas foram adicionadas, né? Veja só que ali ele trouxe até coisas lá do francês, né? Muito bom o feedback, um feedback estrogonoficamente sensível, um feedback helicopterizado do Lorival Gonçalves. Muito obrigado, Lorival, por estar de volta. E Dandeco, quem é o próximo? Ah, mas o Abner Lobo voltou. Ah, quer dizer que ele se uniu mesmo, então. O que ele disse? Esse episódio é fundamental. Queria poder comentar algo mais instrutivo ou que complementasse o episódio, mas não tenho não. Preciso rever alguns conceitos meus. Algumas coisas que estão me incomodando com a igreja que congrego. Não pretendo ser desengrejado. São apenas questões teológicas e de relacionamentos. Enfim, muito obrigado pelo episódio. Pois é, né? Acho que é importante a gente sempre lembrar que precisamos estar congregando, né? Então, é bom, né, o Abner Lobo ali fazer isso mesmo que ele tá fazendo aí, refletir, orar por isso, né? Analisar, pra poder viver em comunidade, né, Dandeco? É isso mesmo. Isso é importante, o cristão precisa de comunidade. E quem é o próximo feedback, Dandeco? O que se juntou a nós foi o Rafael Pavanello. Rafael Pavanello, lá do Grego Podcast. Veja só, o que ele disse? Excelente assunto, Ed. Manter a unidade do corpo de Cristo é um desafio. Seja em nossa comunidade local ou num relacionamento interdenominacional. Fiquei pensando no exemplo em que o Botega levantou com relação a estar numa igreja adepta ao batismo infantil e discordar desse ensinamento. Eu penso ser bastante difícil essa situação. Por exemplo, se a pessoa for envolvida com a igreja e estar à frente de um curso para novos membros, onde o batismo infantil pode ser ensinado ali. Nesse caso, ensino que a igreja ensina ou ensino que eu acredito ser o mais correto? Creio ser possível buscar o equilíbrio sem gerar divisões. Nem tudo eu concordo em minha comunidade também, mas realmente não é uma tarefa simples. Mas isso são coisas secundárias e não deveriam mesmo atrapalhar a unidade da igreja. Parabéns pelo episódio e que possamos sempre crescer em unidade e graça de Cristo. Deus os abençoe. Abraço. Muito obrigado, Rafael. Muito obrigado pelo seu feedback. Realmente, isso que ele comentou ali, e agora, né? Como é que fica? O que tu faria nessa situação, Dandeco? Se tu tivesse uma igreja que prega alguma coisa e tu discorda disso e tu quisesse, por exemplo, dar um curso sobre essa situação, digamos, essa coisa, né? Por exemplo, ele citou o pé do batismo que as igrejas presbiterianas têm, né? Olha, o mais sensato seria o que ele escreveu no seu comentário, que era buscar o equilíbrio. Claro, o equilíbrio sim, ele já falou, né? Mas aí, talvez em algumas situações nessa questão do equilíbrio, né? Seria, por exemplo, olha, se eu vou ter dificuldade de ensinar isso, talvez outra pessoa ensine. Isso, outra pessoa faça esse curso e eu posso ensinar uma outra situação que eu tenho mais facilidade, mais tranquilidade, né? Até porque os relacionamentos não vão ser influenciados por essa questão teológica, mas talvez tu ensinar e dar um curso possa ser influenciado, né? Mas o equilíbrio, como ele disse, é a palavra-chave, né? Então, acho que isso é importante, Dandeco. Opa! Vamos às indicações. Qual é a indicação de hoje? É Casal Comum, episódio 6. Esse tal de suicídio. Link no post. Episódio aí sobre suicídio. Até eles comentaram. Já assistiu aquela série 13 Reasons Why? Ou 13 Porquês? Eu assisti 2 minutos dessa série. 13 razões, na verdade, sei lá. Então, eles comentam aí sobre suicídio, sobre aquela questão da série e tudo mais, né? Bem interessante aí o papo sobre suicídio que eles comentaram lá. Fica a dica, então, né? É bom você que está pensando nisso escutar antes. Isso, claro, é verdade, né? Vamos nos conscientizar, inclusive, para ajudar as pessoas, né? Esse é um tema complicado, às vezes a gente não sabe como lidar, né? Então, a gente tem que sempre tentar se preparar, né? Para poder ajudar aqueles que estão passando por uma situação complicada. Então é isso, né, Dandeco? É, pessoal, hoje é só. Foi um prazer ler novamente os seus comentários e do Lorival Gonçalves. Está de volta, né? Que alegria! Que alegria! É uma alegria helps, né? Uma alegria inoxidável, né? Ou seja, uma alegria com brilho, né? Ver o Lorival aí novamente na nossa presença aí, né? Veja só, presença inenarrável, uma presença nebulastésica.
Dorival. Mas também temos mais pessoas aí, né? Por exemplo, o Rafael aparecendo aí de novo, né? O Rafael, uma presença aí do nada, uma presença estrambólica, né? E você não se acanhe também, porque quem nunca comentou, você pode escrever 1000 comentários, porque aqui a gente lê 100% dos comentários. Isso, talvez vamos demorar para ler bastante comentários, mas a gente vai dar um jeito, né, Dodeco? A gente passa bem rápido depois na edição, tudo. Talvez a área de feedbacks pode ser perene, né? Que vai durar muito. Mas é isso aí, então, até mais. Tchau.